Olá, queridos amigos, amigas. Estamos mais uma vez aqui na nossa live semanal, onde nós estamos realizando o estudo conjunto do livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier em 1936. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 22 e nós entramos no capítulo 22 na Revolução Francesa, né? Então a gente estudou como tudo aconteceu ali na Revolução Francesa, como que o povo se revoltou contra as mordomias lá que existiam na corte. Nós também pudemos ficar por dentro, né, que o rei, então, não era tão vigarista assim, né, vamos se dizer. Ou seja, o rei ele não tinha culpa, ele estava até lutando para acabar com aquilo, né? Mas o povo, insuflado lá por outras pessoas, não quiseram nem saber, simplesmente o capturaram e, como a gente sabe, né, como nós estudamos na história, o rei perdeu a cabeça, a rainha também, a Maria Antonieta, né? E a gente viu como tudo aconteceu. E, infelizmente também, mesmo a Revolução Francesa, né, aquela revolta do povo sendo benéfica, ela teve que ser necessária, mas ainda assim foram cometidos abusos, né, por outras pessoas, e eles começaram a cometer os mesmos crimes, né, que a igreja vinha cometendo há tanto tempo. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 23 e nós vamos entrar no século XIX. Né? Nós vamos ver aí um pouquinho o que aconteceu depois da Revolução. Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso de Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Né? Então a gente sabe, a gente viu na história, né? No final do outro capítulo, a gente viu, no capítulo 22, que Napoleão, então, ele foi exilado para uma ilha, né? E naquela ilha ele pôde refletir, né? Tudo que ele tinha feito de errado. Sempre lembrando que Napoleão, como Emmanuel nos mostrou, era um espírito de luz, né? Um espírito que foi preparado para vir aqui e exercer as suas funções. Mas, infelizmente, quando estava no corpo da carne, né? Ele se deixa levar, depois de duas vitórias, né? De dois embates, ele se deixa levar pela vaidade, então, né? Também quer, pela ambição, dominar todo o continente europeu. E isso ocasionou o quê? Grandes guerras, uma revolução tremenda. Né? E a gente está vendo depois da Revolução, né? Quando se afasta Napoleão dali, então se tenta recuperar os povos da Europa. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, que foi decapitado, né? É reposto no trono francês, restabelecendo-se naquela mesma época antigas dinastias. Também a Igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundara o seu reino perecível. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas da luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Mormente, na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas, além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês. Vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se, a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de sua feição dogmática. Né? A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição, reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. Então a gente vê o quanto foi necessário ter a Revolução Francesa, né? E a gente também vê que a espiritualidade, né, Jesus, junto com os espíritos crísticos, o que eles fazem, né? Eles vão moldando, eles vão aproveitando tudo isso que vai acontecendo, né? Os desvios que vão acontecendo no meio do caminho por espíritos preparados para cumprir uma missão aqui, pela vaidade, pela ambição, né?
pelo orgulho se deixam cair, Jesus vai moldando, né? Vai traçando. Então a França ela sai, né? Antes da Revolução, a França tinha, né, todo aquele domínio da corte, da igreja, né? Então ela sai depois da Revolução. E quando acaba a Revolução, eles começam a juntar lá os cacos e o que acontece? Aí algumas benfeitorias, né, que eles conquistaram vêm à tona, que é a igualdade dos cidadãos perante a lei. Todos eram iguais perante a lei, o que antes não, né? O pobre não tinha direito nenhum, não é verdade? A liberdade de cultos, então, já não era mais necessário se professar apenas a Igreja Católica, né? Também poderiam se professar outros cultos, né? Estabelecendo-se a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual, né? No mecanismo de todos os departamentos do Estado. Então a gente vê o quanto foi importante, né? Ora, o terreno estava sendo preparado para que Kardec pudesse, né, enfim, conseguir realizar, né, a sua tarefa, a sua missão, que era codificar a doutrina espírita. Então vamos lá, o segundo tópico, independência política da América. Nós vamos ver aqui como a América se aproveita de tudo que está acontecendo na Europa e também começa a avançar. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, onde só o rei tinha poder, né? Aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional com a restrição de poderes dos soberanos. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vice-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria, e no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade política das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Dom Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir, né? Então vamos falar um pouquinho de Simão Bolívar, né? Então, olha, Simão Bolívar, ele nasceu em 1783 e morreu, né? Desencarnou em 1830. Ele era um líder militar e um político venezuelano, que ao lado de José de San Martín, liderou o movimento de independência dos países latinos, que eram subjugados da Espanha. Entre outras conquistas, foi presidente da Venezuela, Colômbia, Bolívia e Peru, né? Então, olha, Simão Bolívar ele vai lá lutar, né, junto com José de San Martín, pela libertação de todos esses povos aí que foram subjugados pelos espanhóis. E o que acontece? Acontece uma divisão enorme em todo aquele território da Espanha, né? E hoje nós vemos que na América do Sul nós temos todos os outros países, né, que falam o idioma espanhol e apenas nós que falamos o idioma português, né? Então, nessas brigas, né, nessas lutas por independência, foram se dividindo em vários países, como a gente conhece, né? Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, né? E a gente conhece todos esses aí. E, em contrapartida, no plano espiritual, foi traçado um trabalho muito grande para que o nosso país, para que o Brasil não perdesse, né, as suas fronteiras, para que nós ficássemos unidos, né, um grande país, e não também nos dividíssemos em pequenas repúblicas. Por quê? Porque existe um plano, né, um plano sempre muito importante para o Brasil, como a gente já viu em algumas obras literárias dentro da doutrina espírita. Dentre elas nós temos aquele livro, né, Brasil, a Pátria do Evangelho, né? Então o Brasil estava sendo preparado
para ser o berço da doutrina espírita. A doutrina espírita é criada na França, né? Kardec codifica a doutrina lá na França, mas o Brasil, até hoje, né? Logo o Brasil se torna o grande berço do espiritismo. Pois bem, então passando ao segundo tópico, ao terceiro, Allan Kardec e os seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicações, como o telégrafo e as vias férreas, estabelece o intercâmbio direto dos povos. Então a gente vê, né, que com o surgimento da tipografia, começam-se então a surgir as bibliotecas circulantes, né? Com o surgimento do telégrafo, das vias férreas, o povo começa a viajar, a se comunicar com maior rapidez, né? E a gente vai ver o quanto isso né, importante para tudo isso. Pois bem, a literatura enche-se de expressões notáveis e morredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surge o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia, encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza. Estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes atestam uma vida nova, a pintura e a música denunciam elevado sabor de espiritualidade avançada. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e o invisível chegou ao planeta, nessa onda de claridades inexprimíveis. Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Então, olha aí, tudo foi muito bem preparado por Jesus, né? Tudo foi muito bem orquestrado por todos os espíritos auxiliares de Jesus. Nós começamos então, descobrimos a tipografia, descobrimos lá as vias férreas, né? O vapor, conseguimos mover locomotivas com esse vapor, conseguimos através do estudo de cadáveres, né? Conseguimos descobrir o porquê das doenças, o que acontecia, né? Quando ele fala aqui, quando Emmanuel diz que a ciência finalmente sai da sacristia, era por quê? Porque acaba aquele período tenebroso onde a Igreja Católica representou aquele atraso de quase 800 anos aí no desenvolvimento da humanidade, no nosso desenvolvimento. Então, se permite, então, que o homem passe a estudar e passe a descobrir as coisas, sempre com, né, o aval do Mestre de Jesus. Então, quando a doutrina vai ser codificada, a ciência já está avançada, né, e cai por terra vai caindo por terra todos aqueles dogmas, né, que a igreja insistia em manter, né, e insiste até hoje quando quer colocar na cabeça do povo ainda que Adão foi o primeiro homem e que a Eva foi a primeira mulher, que Deus fez o homem do barro e de uma costela de Adão fez a mulher, né? Ora, só da gente ver a grandeza, né, do sexo feminino perante o nosso, né? Não tem como a mulher ter sido criada de uma costela de Adão, né? Os evangélicos aí mais ferrenhos, quando nós falamos isso, tocamos nesse assunto, eles ficam nervosos, eles ficam bravos, né?
Porque na visão deles, a mulher tem que ser submissa ao homem. Nós vimos até pouco tempo aí, apareceu, né, o líder de uma grande igreja aí evangélica dizendo que as filhas não estudaram, né, fizeram só até o ensino médio, porque elas não podiam saber mais do que os homens. Olha a ignorância, né? Olha a ignorância, aonde já se viu uma coisa dessa, né? O espírito não tem sexo, hoje estamos aqui como homens, poderemos reencarnar uma outra vez como mulheres, né? E a gente então luta e briga também pela igualdade feminina, né? Então a gente vê que tudo está sendo preparado para que também, né, as ciências sociais avancem. O campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma, o ascendente dos dogmas absurdos da igreja. As confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. A filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as nossas assertivas. Não obstante, a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios, dominando a ferro e fogo. Com chegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações, a sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. Né? Então, olha aí, nós estamos falando aí do século XIX, né? E a Igreja Católica, ela veio se recuperando, ultimamente se recuperou muito bem, né? Com o Papa João Paulo II, e agora também está aí numa velocidade incrível, né? De recuperação. O Papa, inclusive, o Papa Francisco foi lá e pediu perdão, né, para a Igreja Ortodoxa de todo o mal que a Igreja Católica Apostólica Romana cometeu, né? O Papa está aí já para colocar uma nova lei na Igreja Católica, né, mais aberta, enfim. Então nós estamos falando do século XIX. Em contrapartida, né, o que nós vemos hoje são muitas e muitas, né, congregações aí evangélicas, pentecostais, que estão andando para trás, né, que estão negando a ciência. Nós chegamos ao absurdo de ver aí pastores, bispos que comandam milhões aí de adeptos, falarem para que não se tome a vacina da Covid, que não tem que tomar a vacina, né? Nós vimos aí no último sábado, teve uma campanha de vacinação aqui em São Paulo, né, da poliomielite que está voltando, a paralisia infantil. Né? Esperava-se vacinar 90% das crianças e apenas 20% compareceram nos locais, nos postos de vacinação. Então, papai, mamãe que está em casa, que vai ouvir isso daqui, os companheiros que estão ouvindo, vamos colocar para essas pessoas levarem seus filhos lá para tomar a vacina, porque isso é muito sério. Né? Muito sério. Se a poliomielite pega aí uma criança, ela vai ficar numa cadeira de roda. Não tem cura. Não tem cura. E era uma doença que estava erradicada no nosso país e voltou. Né? Então tiram-se aí os governos socialistas. Eu não vou entrar em nenhum mérito sobre governo, sobre uma posição mais socialista ou mais de extrema direita ou de esquerda, nada disso. Né? Mas, ora, tira-se um governo que trabalhava junto com a ciência, pelo menos nesse aspecto, não vou entrar em outros aspectos, mas pelo menos nesse, né? E entra, então a gente começa a andar para trás. A gente começa a andar para trás com tanta gente incompetente aí dirigindo o nosso país. Né? Então é um absurdo. A gente está vendo o que está acontecendo com a Covid e a gente vê o presidente da República falar que não é obrigatório, que ninguém tem que tomar vacina, quem já teve está imune. Não tá, gente. Eu tenho parentes meus que tiveram Covid, foram fazer exame e não tem anticorpos. Se pegar de novo, vai ficar doente.
né? Então é muito sério tudo isso. E olha que nós estamos no século XXI e nós estamos lendo aqui o século XIX, né? Então vamos lá. A tarefa do missionário. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual. No famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. Vamos falar um pouquinho de Hydesville? Olha lá. É uma pequena vila no estado de Nova York, né? Lá que começaram a aparecer o quê? As primeiras manifestações, né, do plano invisível, né? Então as primeiras manifestações foram lá nos Estados Unidos. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações, que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras, e o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Olha que lindo! Ao evangelho suave do cristianismo, né? Ora, aos verdadeiros ideais de Jesus Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Dividir o que nós temos. Jesus disse: quando você alimenta um faminto, é a mim que você está alimentando. Quando você agasalha um pedinte, é a mim que você está agasalhando, né? E nós vivemos lá um período tenebroso de 800 anos, onde nada disso era cumprido, né? Onde lá essa turma da igreja, os bispos, se juntaram com os príncipes, né? E só iam amealhando tesouros e terras e conquistas e o povo ficava à deriva, né? Então a gente viu o que aconteceu. E agora nós vamos ver a tarefa, né, de Allan Kardec. Provações coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918, né? Então a gente está vendo que todo aquele mal que o povo francês cometeu lá atrás, aqueles excessos, eles iriam pagar, né? Eles iriam espiar por esses maus mais na frente. E a Alemanha, então, vai lá, né? Domina a França e provoca um grande terror, né? Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Então, o Alemano nos explicando o porquê que a França passou por todo aquele martírio. Lembra lá o povo romano? Não passaram por isso? Né? Não sofreram bastante? E por que sofreram? Porque cometeram mal, então teriam que expiar, que pagar pelo mal que cometeram. Então vamos lá. Provações da igreja. A igreja também não vai ficar de fora, né? Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da igreja com a declaração da infalibilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes
as finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividades. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos naturalmente reclamaram seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Desde 1859, estabelecera-se a luta, que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para a garantia do pontífice da Igreja. Mas a situação de 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour, e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Começa com Pio IX, a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciado, e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observava-se um fenômeno interessante. A Igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmonorarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República do Direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Né? Então, até então, quando ela não estava sendo ameaçada, né? Quando os papas, quando os bispos da Igreja Católica não estavam sendo ameaçados, estava tudo bem, não se preocuparam em apresentar Jesus como Salvador, não é verdade? Então, para eles estavam mais preocupados em se manterem no poder. Mas, quando a França entra naquele período de 1870, que precisa dos seus soldados lá para tentar defender o seu território, que não consegue, contra Bismarck, né, lá da Alemanha, eles voltam para a França. Então, o Vaticano fica à mercê, né? Aí a Itália também consegue se separar do Vaticano, né? A Itália torna-se, então, aí um país independente, não é verdade? A Itália deixa de seguir lá o que os papas falavam, diziam, né? Então a gente chega no final desse capítulo, nós chegamos no final do capítulo 23, tendo essa noção, né? Olha aí, nós estamos chegando aí em 1870, 1871, né? Logo nós vamos chegar aí nós vamos falar agora, no próximo capítulo, nós vamos falar do Espiritismo e as grandes transições, né? Aí nós vamos ver aí, quando a doutrina espírita aparece aí para nós, surge para nós, né? Nós vamos passar a compreender, né, o grande avanço da humanidade com a permissão de Deus, né, para que até nós chegassem, né, a terceira revelação com a doutrina dos Espíritos. Então, quando a gente pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando isso no Evangelho da Família, não aqui do meu lar, mas da nossa família. Então, nós estamos vendo lá no capítulo 1 que nós vamos ver as três revelações, né? Que a primeira revelação é Moisés, a segunda revelação o Cristo e a terceira revelação o Espiritismo. E não é à toa, né? Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, né? Jesus, tudo tem o tempo de Deus, então nada ultrapassa isso, né? Então Kardec, ele reencarna com essa missão de codificar a doutrina, e ele é muito, mas muito bem preparado, né? Porque Kardec, ele se torna lá, né? Ele se torna um discípulo, Kardec se torna um discípulo muito importante de Pestalozzi, né? Então é muito importante a gente falar tudo isso, né? Por quê? Porque Kardec se prepara, né? Kardec se prepara com muito afinco, ele se torna um professor, né? Então ele aguça isso de Kardec, né? Toda essa curiosidade, é através dessa curiosidade que Kardec, então, quando chega lá no fenômeno das mesas girantes, né? Kardec percebe que existe uma inteligência por trás daquilo, porque se fazem perguntas e as respostas são racionais. Então Kardec passa a ver que ali existe o quê? Uma inteligência, né? E Kardec então passa a estudar aqueles fenômenos através dos médiuns, né? Dali, Kardec, eles desenvolvem lá o sexto, né, que era com lápis para pegarem as respostas, e depois então já se avança, já começa a vir também pela mão dos médiuns, né?
E Kardec vai fazendo as perguntas do Livro dos Espíritos e vai recebendo as respostas. Então, por isso é muito importante todos nós estudarmos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos não é um livro para nós pegarmos e simplesmente começarmos a ler da primeira página, terminarmos a última e falarmos: ah, eu já li o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro, lógico, para nós lermos, mas para nós estudarmos. Isso é muito importante. Quando temos qualquer dúvida referente à doutrina ou referente a qualquer assunto, né, busquemos lá no Livro dos Espíritos que nós vamos encontrar as respostas racionais, né? O que Kardec, o que a terceira revelação, que é a doutrina espírita, o espiritismo, revela para nós? Revela a maravilha da reencarnação do espírito. Derruba, né? Derruba a ressurreição da carne, porque a ressurreição da carne não é possível, né? A carne se deteriorou, apodreceu, já foi, o bicho comeu, ficou o osso também vai virar pó, foi embora. O espírito não, o espírito é imortal, né? Então, ora, apresenta para nós a reencarnação do espírito num novo corpo, numa nova oportunidade, onde nós reencarnamos para podermos expiar as nossas provas, as nossas faltas, nos melhorarmos e evoluirmos. Então essa é a maravilha, né? Nos apresenta um Deus que é soberanamente bom, justo, né? Tira de nós: ah, mas por que eu sou perfeito e meu irmão é imperfeito? Nasceu sem os braços, né? Ah, porque o antepassado cometeu alguma coisa? Não, quem cometeu foi ele em vidas anteriores que precisou passar agora por essa prova, né? Ah, por que uns vêm tão ricos e outros vêm tão pobres, né? Ah, por que a maioria mora em casas bonitas, confortáveis e outros moram na favela, né? Ora, todos são os desígnios de Deus. Quando a gente acha que aquilo ali está tudo errado, que não pode ser, então a gente está duvidando da bondade de Deus, que Deus é injusto, e Deus não é injusto. Deus é justo. Todos nós estamos reencarnados onde deveríamos estar. Estamos no local certo, com a família certa, tudo certo, né? Ora, claro, quando a gente vê os nossos irmãos que moram nas favelas, o que cabe a nós que não estamos lá? Auxiliá-los, ajudá-los, mas não nos revoltarmos, né? Ah, porque não existe justiça. Não. Ora, se eles estão lá, naquela situação, reencarnaram ali, porque precisam expiar alguma coisa. Não é verdade? Cabe à sociedade promover a eles as mesmas oportunidades. Aí é onde a gente fala da parte social, né? Que a doutrina espírita é uma doutrina socialista. E quando nós falamos em socialista, nós não estamos falando nada de comunismo, de Karl Marx, nada disso. Nós estamos falando socialismo, né? No verdadeiro socialismo, que é ajudar o próximo, que é auxiliar o próximo. É isso que nós estamos falando, né? Então, ora, o que a gente espera na nossa cidade? Vamos pegar na nossa cidade só. Nós esperamos que o ensino seja igual para todos, que a saúde, o acesso à saúde seja igual para todos. Porque aí todos têm as mesmas oportunidades. Não é verdade? Ora, se o ensino é igual a todos, o filho daquele coitado que mora lá na favela, ele tem as mesmas condições, se ele se aplicar, do filho daquele rico, de lá na frente se tornar um médico, um engenheiro, ou seja, a profissão que ele quiser, mas tendo as mesmas oportunidades, né? Se nós nos sentarmos e acharmos: ah, não, tá tudo certo, quando nós vemos essas crianças da favela vendendo bala no farol, aí desculpa, meus irmãos, nós não somos cristãos. Nós não somos adeptos de Jesus Cristo, como nós vimos um pouquinho atrás, né? O cristianismo primitivo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Então, nós precisamos ter isso em nossa mente. Nós estamos estudando o livro e o que ele mostra para nós é isso, né? Então, quando nós falamos em cobrar as autoridades para direitos iguais, é isso, né? É para que eles tenham as mesmas oportunidades. Mas é o que nós não vemos, nem na nossa cidade, nem no nosso estado, nem no nosso país, infelizmente. Nós vemos escolas caindo aos pedaços, que não tem nem torneira para lavar a mão. E nós vemos pessoas brigando que as aulas têm que voltar. Ora, como é que vai voltar numa escola que não tem nem água para lavar a mão?
Como é que essas crianças vão se proteger da Covid? Eu falo isso com muita propriedade porque meus filhos são professores. O meu filho dá aula em duas escolas estaduais. E o meu filho é incrível, gente. Ele precisa levar o papel higiênico, porque nem papel higiênico nas escolas tem. Ele precisa comprar o giz para escrever na lousa. Ele precisa comprar a lâmpada do microscópio, porque ele é professor de biologia, para poder colocar lá e explicar para as crianças o que é um microscópio. Então a gente vê como essa desigualdade ela é enorme, né? Ora, enquanto uns, graças a Deus, podem lá pagar escola para os seus filhos particulares, outros estão o quê? À deriva. Aí a gente vê toda essa mocidade aí surgindo, se encaminhando para bailes funk, para uma coisa ou outra, e a gente então condena. Mas ora, o que nós oferecemos para essas crianças das favelas, das regiões mais necessitadas da nossa cidade? O que nós oferecemos a ele? Né? Olhamos para eles? Não. Então, ora, como que nós vamos cobrar alguma coisa? Então fica difícil, né? Então, ora, é óbvio que Jesus não ia compactuar com isso, não é verdade? Mas, infelizmente, quando muitos políticos aí chegam ao poder, né? Chegam lá aos seus cargos, isso eu estou falando de partidos de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de dentro, de fora, né? De centro, de tudo, né? Quando eles chegam lá no poder, eles se esquecem de trabalhar em prol daqueles que os elegeram, né? E o povo continua ficando aí, né? Sem nada mais, sem emprego, sem aposentadoria, sem um transporte coletivo decente, sem estudo, sem nada disso. Não é verdade? Veja bem, gente, eu não estou aqui falando de política, eu estou aqui falando de Jesus. De Jesus, né? Isso aqui não é política, não. Isso aqui é Jesus que nós estamos falando. Não é verdade? Ora, nós estamos estudamos a doutrina espírita, somos cristãos, os verdadeiros cristãos, eles vão sempre procurar auxiliar o outro. Não é verdade? Quando nós nos dispomos a fazer uma sopa do Chico Xavier e distribuir para aquelas pessoas necessitadas, nós estamos praticando a caridade. Né? E quando nós temos essa visão, né, de ter que ajudar esses povos que estão morando aí nas regiões mais distantes do centro da cidade, que são regiões necessitadas, nós também estamos falando de caridade. Então isso é muito importante. Então a lição que fica para nós hoje, nesse capítulo que nós estudamos, né? Nós vamos aí entrando já, né? Nós já vamos entrando na semana que vem, nós vamos ver aí o capítulo 24, o Espiritismo e as grandes transições, né? E a gente vai ver. Isso não quer dizer, tem muitas pessoas que batem no peito e dizem, eu sou espírita, né? Mas tem uma visão totalmente diferente da do Cristo, né? Então é aquilo que a gente sempre fala. É muito simples nós pegarmos uma fotografia de Jesus, estampar numa camiseta e usar no peito do lado de fora. O difícil é ter Jesus dentro do coração. O difícil é ter Jesus aqui dentro do nosso pensamento para quando nós formos falar alguma coisa ou quando nós formos praticar algum ato, de pensarmos antes, ora, Jesus aprovaria isso que eu estou fazendo? Né? Então, o grande X da questão está aí. Quando nós passarmos a nos questionarmos assim, nós vamos estar dando os primeiros passos aí, né, para a nossa recuperação, né, para a nossa evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos. Somos muito agradecidos a Deus por termos este espaço aqui, por podermos estar conversando, né? Vamos aí pedir a Deus, nosso Pai, por mais uma semana maravilhosa. Pedir a Deus para que uma vacina logo fique pronta, né? E fique aí aprovada pela Anvisa para que todos nós possamos aí nos imunizar contra a Covid e também possamos retornar às nossas atividades nas casas espíritas. Sempre lembrando que não estamos dentro das casas espíritas, mas, né, o trabalho da doutrina está fora da casa espírita. Dentro da casa espírita nós passamos pouco tempo, né? Nós precisamos praticar o espiritismo fora da casa espírita, né? Então é assim, é dando que se recebe, né? É auxiliando que se é auxiliado. Não é verdade? Então é isso que a gente precisa fazer. Que Jesus nos abençoe a todos. O evangelho de hoje, nós vamos aí dedicar esse evangelho de hoje, do mês, né, ao nosso querido Allan Kardec, né? O nosso querido Allan Kardec foi o codificador, né, da nossa doutrina. Então, que Jesus nos abençoe.
e até uma próxima semana, se Deus quiser.